Emagrecer sem fazer exercício físico é possível, porque a dieta é soberana nesse processo. 70% do processo de emagrecimento, ele vem de fato da alimentação. É muito mais fácil a gente controlar, as calorias pela ingestão do que esse gasto calórico em atividade física. Agora, emagrecer de forma saudável e definitiva sem atividade física não tem como, porque é isso, a gente precisa dar o estímulo de força para os músculos, para que a gente consiga manter essa massa muscular, que é o que mais vai prevenir o reganho de peso. E também para que essa pessoa fique com um corpo bonito, definido, e não, de novo, fique toda esquisita lá depois da perda de peso. O exercício é essencial. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA podcast. Aqui nós ajudamos você a conquistar a sua melhor versão. Uma versão mais bonita, mais saudável, mais forte e também, claro, mais feliz. No episódio de hoje, nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Então, se você já tentou de tudo para emagrecer e nada funciona, você está tentando emagrecer aí de todas as formas, mas não tem resultado, come a mesma coisa, malha feito uma louca e não perde 1 grama. O episódio de hoje vai te contar todos os erros que você pode estar cometendo. E para isso nós convidamos a doutora Paula Vasconcelos, que é especialista em emagrecimento, longevidade e também tratamentos corporais. Tem um fellow em Harvard de obesidade, tem outro fellow de anti-age, milhões de fellows, então maravilhosa especialista para falar para vocês sobre emagrecimento inteligente, o que você não sabe que pode estar impedindo a sua perda de peso. Então, seja muito bem-vinda, doutora Paula. É uma honra ter você aqui. Um prazer enorme. Vamos lá, destrinchar esses assuntos. É isso. Estava aqui conversando antes com a doutora Paula, ela é uma das poucas médicas, estávamos conversando isso. Existe hoje um conceito da medicina integrativa que busca aliar essa parte do estilo de vida, suplementação, o equilíbrio hormonal e os tratamentos estéticos. E a doutora Paula é uma das pessoas que há muito tempo atrás, eu acho que tem uns 6 anos, que a gente fez aí um primeiro curso sobre isso, unindo todas essas pontas. Então, quando estávamos se começando a falar sobre isso, realmente a gente vê muita diferença, os pacientes hoje que fazem, por exemplo, Ultraform, fazem o Sculptor e falam, olha, não funcionou, eu faço tratamento estético, gasto horrores, não funciona. Então hoje você vai descobrir a causa. Muitas vezes o seu estilo de vida está te prejudicando disso não funcionar, a suplementação que você não tem, o ferro baixo, a vitamina B12, a vitamina D. Então fica aí atento, porque esse episódio vai esclarecer muitas dúvidas para você. Doutora Paula, eu vou começar perguntando sobre as dietas restritivas. Vamos lá. Todo mundo aí querendo emagrecer, Início do ano 2025 eu vou emagrecer. Todo mundo como meta de início do ano fala, eu vou perder 10 quilos, eu vou perder 5 quilos, eu vou perder 15 quilos. Mas muitas mulheres e muitos homens aí estão tentando fazer dietas todas as dietas. Dieta da lua, dieta da NASA, dieta do ovo, da sopa. Vários tipos de dieta que a gente vê, dietas realmente restritivas. E eu queria saber de você, essas dietas, elas funcionam? Elas funcionam para um emagrecimento que é um emagrecimento inteligente? Não, exatamente, Sempre que você vai fazer alguma estratégia, você pode até ter uma perda de peso, mas essa dificilmente vai ser sustentada, porque o corpo da gente, ele sempre vai tentar, primeiro, voltar para aquele peso mais antigo, e se você não tem estratégias para isso, ele volta mais facilmente, e segundo, porque um dos principais erros é as pessoas não ingerirem a quantidade adequada de proteína nessas dietas muito restritivas, e a proteína é um macronutriente essencial, tanto para deixar o metabolismo mais eficiente, quanto para a manutenção da massa magra e do colágeno, como a gente falou antes, E a massa muscular é uma das coisas mais importantes para quem quer não só emagrecer, mas para manter esse peso perdido. E a proteína é essencial. Eu falo, e a gente não come a quantidade de proteína necessária, Não, esse é um ponto muito difícil, especialmente as mulheres. Essa quantidade de proteína seria estimada em 2 gramas de proteína por quilo de peso.
Então, uma pessoa de 60 quilos precisaria de 120 gramas. Aí você fala, eu como um bife de 120 gramas, mas um bife de 120 gramas tem 25, 30 gramas de proteína. Então, na realidade, você precisaria comer 5 bifes num dia, né? É muito difícil. É claro que as proteínas, elas não vêm só da carne, existem os grãos, existe o whey protein, que eu acho que é muito versátil, né, para otimizar. Eu mesma acabo utilizando para bater essa minha conta, essa minha ingesta diária de proteína, mas precisa ter estratégia para tudo isso, né? E sempre que ocorre uma ingestão adequada de proteína, ela talvez seja a coisa que mais acelera o seu metabolismo, porque é uma molécula grande, então ela dá muito trabalho para o corpo quebrar, né? E isso acaba obrigando o metabolismo a ficar funcionando de forma mais eficiente. Eu acho que as pacientes que você tem com certeza, várias histórias de pacientes. Mas assim, realmente, quando a gente ingere essa quantidade de proteína adequada, o nosso corpo muda, né? A pele muda. Exato. O colágeno é feito de proteína, né? Então, é essencial, inclusive, para um emagrecimento bonito, para que a gente não veja essas coisas que se fala na internet, né? Ai, cabeça de Ozempic, bumbum de Ozempic, né? Agora é seio de Ozempic. Que são associados a grandes perdas de peso, né? E não acompanhadas de um equilíbrio da composição corporal. Isso é muito interessante que você falou. Agora a gente viu, né, na internet uma pessoa, infelizmente, sendo presa aí com mais de 300 mil apreendidos de Mounjaro, e entraram no mercado esses novos medicamentos, né? Exato. Os análogos do GLP-1, Mounjaro, Ozempic, e vem mais por aí, né, nessa nova leva, que são medicamentos que têm tido um efeito semelhante a de uma bariátrica. Realmente a gente nunca viu uma perda de peso tão intensa. A gente vê grandes celebridades fazendo uso desse medicamento, muitos com muita estratégia, então tendo resultado fantástico, sem perder massa muscular, né? Mantendo tudo e tendo, na verdade, desenvolvendo mais saúde, e outros com um efeito realmente avassalador, né? Realmente tendo aí bumbum, cabeça de Ozempic, emagrece tudo, fica só com aquela cabeça, né? Perde muita massa muscular, fica os pacientes cansadíssimos, não conseguem fazer mais nada, né? Prostrados. Então eu queria te perguntar, né? A gente falou de dietas restritivas e acaba que esses medicamentos também inibem a fome. Exato. Então, as pessoas que querem fazer o uso, né, de um medicamento como esse, o Mounjaro, o Ozempic, quais são os cuidados que elas devem ter? Quais erros elas podem cometer, que não deveriam cometer, quando querem fazer um tratamento desse? Então, primeiro erro é fazer isso por conta própria. São medicamentos, então isso precisa ser prescrito por um médico e acompanhado através de exames laboratoriais, eventualmente exames de imagem. Esse é o primeiro erro. É muito comum a gente receber pacientes já em uso dessa medicação sem nenhuma prescrição, sem nenhum tipo de orientação. Depois, ainda que o paciente está em acompanhamento profissional, a ingestão da proteína, eu acho que é o que eu mais vou falar hoje aqui, né? Porque está muito associado tanto ao emagrecimento quanto à manutenção do peso perdido. A ingestão de fibras, então, efeitos colaterais comuns também estão associados à constipação, a efeitos gastrointestinais. Então, precisa ter uma ingestão ali de pelo menos 15, 30 gramas, né, de fibras insolúveis por dia. Isso aí é super importante, porque muitas pessoas falam, né? Eu comecei a usar o Mounjaro e eu não vou mais ao banheiro. Exato. E o que acontece? No Mounjaro eu sinto um pouco menos isso, mas com o Ozempic, o paciente ele fica mais seletivo. Então, ele perde a fome, mas ao invés de comer aquilo que ele precisa comer, ele acaba comendo só o que ele gosta, né? Então, ele emagrece, mas justamente vai ter uma perda que não é saudável e que não é sustentável. Terceira coisa, uma boa ingestão de água. Então a água também é fundamental para tanto eliminar essas toxinas, essa gordura que vai ser eliminada, quanto para o bom funcionamento do intestino, do corpo de uma forma geral. E o quarto ponto é entender os micronutrientes e a parte hormonal. Então também, se você está com uma deficiência de ferro, que é comum nas mulheres que menstruam, né? Vitamina D, praticamente toda a população precisa repor. Vitamina B12, então muita gente tem uma má absorção, mesmo pessoas que comem carne, que é a fonte de B12, esses micronutrientes eles precisam estar em níveis ótimos. Não adianta dentro do valor de referência
tá ali no dedão do pé, né? Tem que estar em níveis ótimos, porque o que a gente quer, o emagrecimento, ele vai contra o nosso DNA, é um processo antifisiológico. O nosso corpo, ele foi programado para estocar o máximo possível de peso e gordura, isso construído ao longo de milhares de anos. Então, esse DNA é primitivo, a gente vai lutar contra tudo isso. Então, a melhor forma é estar com todos esses níveis muito adequados. E aí, claro, algumas situações também, onde a gente tem alterações hormonais, mulheres na perimenopausa, menopausa, né, que fazem muito parte do meu dia a dia, essas mulheres também, sem algum tipo de orientação ou reposição hormonal, algum tipo de cuidado em relação a isso, fica muito mais difícil a gente conseguir, né, ter bons resultados. É isso, eu queria te pontuar, né, e perguntar, porque todos os pacientes muitos pacientes que a gente recebe, e você aí em casa pode estar passando por isso, eu comecei a tomar Mounjaro, Ozempic, tô cansado, né, tô aí me arrastando, né, tô sem disposição. Você diminui a ingesta, né, faz às vezes uma ingesta errada, então assim, eu não quero comer, mas quando como uma batata frita com hambúrguer, né, então assim, não cuidando mesmo da alimentação, então você priora essa deficiência de micronutrientes. E eu queria te perguntar como que a terapia injetável, que são esses micronutrientes que a gente tem, né, para você fazer na via venosa, porque tem uma absorção melhor. E Sim. praticamente todos esses pacientes estão aí com o intestino com uma absorção prejudicada. Como que a terapia injetável pode ajudar nesse processo de emagrecimento, principalmente associado a esses medicamentos e também não associado? Bom, a terapia injetável, então, é a forma, né, da gente administrar esses medicamentos. Eles vão ter uma absorção de 100%, porque justamente a gente não depende do trato gastrointestinal. E aí a gente consegue, né, absorver praticamente tudo o que a gente quer. Então, repor essas vitaminas sempre que há deficiência ou às vezes uma insuficiência. A gente consegue melhorar um corpo que está inflamado. Isso é um outro ponto, né? Um corpo inflamado não emagrece. E um outro conceito que a gente usa muito na medicina atual é o conceito de inflamação subclínica. Eu brinco com os pacientes que a inflamação aguda é uma fogueira, mas a inflamação subclínica é uma brasa. E tem pequenas coisinhas ali machucando e queimando. E tem vários ativos injetáveis, antioxidantes, que a gente não consegue ingerir a partir da alimentação, né, ou ter uma boa biodisponibilidade em suplementos orais. Por exemplo, a glutationa é um antioxidante que a gente só consegue por via intravenosa e que você tem um efeito excelente, né, para apagar essa inflamação subclínica. E aí, consequentemente, facilitar o processo de emagrecimento, né? A administração de aminoácidos. Então, também o paciente precisa ingerir uma quantidade de proteína e de aminoácidos para otimizar esse metabolismo, para otimizar a produção de colágeno. Então, a gente consegue, através da administração desses medicamentos, repor e colocar em quantidades adequadas, sem depender que ele precise, né, que ele faça isso através da alimentação e ainda que o intestino dele consiga absorver. E agora eu vou te perguntar o desespero das mulheres, né? Muitas mulheres realmente na fase da perimenopausa, menopausa, ganham esse peso, né? Devido à alteração hormonal. E não conseguem perder esse peso a não ser com o uso desses medicamentos. E aí acaba que ela vai utilizou o Ozempic, utilizou o Mounjaro, e ela vai ter uma perda de peso bem intensa, né? A gente vê hoje grandes perdas de peso. E claro, ela vai falar, meu rosto vai cair, meu corpo vai cair, a flacidez vai tomar conta. E isso realmente, se você não fizer um acompanhamento médico, uma estratégia realmente de você fazer toda essa mudança no seu estilo de vida, né, na suplementação, um tratamento estético, por quê? Você pode perder aí de 10 quilos, é claro, 10 a 15 quilos, pensa como se fosse uma gravidez, né, ou então uma bariátrica, você Exato. vai lá, estica e volta, de forma muito rápida. Então, se você também tiver todos esses cuidados, procurar uma clínica que seja integrativa, né, que vá fazer esse acompanhamento e no meio do processo fazer pequenos ajustes que
que vão te ajudar a não ter tanta flacidez, mas ter um emagrecimento saudável, bonito, né? E não ficar, como a gente tá falando aí, cabeça de Ozempic, né? Bumbum de Ozempic, seio de Ozempic, agora tem tudo, né? Exato. Que a gente vê por aí. Mas eu queria aproveitar, porque a doutora Paula tem muito dessa visão integrativa, né? Dessa visão de realmente unir o estilo de vida com a suplementação, com a parte hormonal e os tratamentos estéticos. E eu queria perguntar para ela se na prática, no dia a dia, você vê muita diferença nos seus pacientes quando você faz esse acompanhamento completo mesmo, de todas as partes. Com certeza absoluta. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais dos pacientes que buscam, né, que fazem o uso desses medicamentos ou, enfim, né, de estratégias para emagrecer com um acompanhamento adequado. Então, tem um paciente que perdeu 25 quilos com Mounjaro e não perdeu 1 quilo de massa muscular, né, que é fantástico. E é justamente isso, a gente está acompanhando desde o começo toda a suplementação adequada de micronutrientes e criando estratégias, muitas vezes associando bioestimuladores de colágeno, especialmente nas mulheres com mais de 35 anos, que é onde a gente já começa a degradar colágeno, né? Isso vai aumentando ano a ano e na menopausa a gente tem um aumento de 30% dessa perda de colágeno. Então, se a gente realmente não tiver uma estratégia através de bioestimuladores, de algumas tecnologias que podem fazer, né, que podem contribuir e, claro, desses micronutrientes, né, a gente não consegue. Eu brinco, Joana, que músculo e colágeno são as coisas mais caras que a gente tem. O músculo, porque metabolicamente 1 quilo de músculo gasta 30 calorias do seu metabolismo basal. Você tem um funcionário que te custa 30 mil por mês. 1 quilo de gordura gasta 2 calorias. É um funcionário que ganha 2 mil por mês. Gente, ter músculo é um luxo. Ter colágeno, então, com mais de 40 anos, é assim, é o extremo. Então, você só vai conseguir realmente se você tiver com tudo isso equilibrado. Micronutrientes, né? A alimentação e muitas vezes você vai precisar de estímulos externos como tecnologias, bioestimuladores, né? E outras, ainda bem que a gente tem toda essa tecnologia hoje a nosso favor, né? Graças, maravilhoso! Teve até um artigo tem uma cirurgiã dermatológica muito famosa nos Estados Unidos, chama Sabrina Fabi. Ela escreveu um artigo chama Uma abordagem holística do envelhecimento. E nesse artigo ela fala que toda consulta com queixa estética, que o paciente tem alguma queixa estética, né, ou de emagrecimento ou de flacidez, deveria se abordar todos esses pontos. Então, do estilo de vida, do sono, da alimentação, da parte da suplementação, né? Exato. Se ele tem alguma deficiência, investigar os exames de sangue, se ele tem alguma alteração hormonal, tá na fase da perimenopausa ou andropausa, ou o homem mesmo também tá com alguma alteração hormonal. E, a partir daí, você traçar um plano de um tratamento estético injetável, porque aí você aumenta o tempo de duração e potencializa o resultado. Claro. Porque é o que você falou, né? Colágeno, músculo, eu ainda falo que cabelo também são itens de luxo pro organismo. Então, Exato. são caríssimos. Se você não tiver um nível muito, muito bom, né? Que não é o nível que tá escrito lá no exame de sangue. Não tá. Então, se você não tiver esse nível, realmente você não consegue formar. Então, muitas pessoas gastam muito dinheiro, investem muito em tratamento estético. E quando não vem essa abordagem integrativa, falam, o Transform não funciona, Sculptura não funciona, né? Eu fiz aquele tratamento e não funciona. Não dá certo, não é que não funciona, mas a pessoa Exato. não fez uma abordagem, né? Exato. Que é uma abordagem integrada. Aproveitando isso, a gente vê que o problema de muitas pessoas hoje, muitas mulheres, mas também muitos homens, eu até consigo perder peso, doutora, mas eu recupero meu peso muito rapidamente. Então, eu queria te perguntar por que as pessoas acabam emagrecendo e perdendo peso e voltando, né, com esse efeito sanfona. E como que a gente pode prevenir esse efeito? Então, o primeiro ponto se o paciente usou algum medicamento para essa perda de peso, ele precisa fazer um desmame adequado. Então, né, falando ainda, repetindo sobre o que a gente já falou antes, o uso desse tipo de medicamento pode ser útil e muitas vezes vai ser necessário, mas é preciso que faça um desmame adequado e não o paciente chega no peso e para de tomar o medicamento, some do consultório, né? Isso é o primeiro passo.
E por que isso acontece? Porque o remédio faz ele emagrecer por mágica? Não, não é por isso, mas o remédio está diminuindo o apetite, num dia para o outro ele para, e aí o apetite volta ao que era antes, com todos aqueles mecanismos que a gente já falou, né? De ser um DNA primitivo, de ser um organismo que vai fazer de tudo para recuperar o peso anterior, existe um mecanismo de defesa no nosso corpo, que do inglês chama Fat Mass Set Point, que é essa memória metabólica do peso. Então o corpo ele vai tentar buscar sempre o maior peso que você já teve antes. Por quê? Isso é triste, gente. É triste, mas é porque é onde ele se sentia mais rico, né? É na natureza a forma que ele tinha de sobreviver por mais tempo, de minimizar o gasto energético. Então, o desmame adequado é o primeiro deles. O segundo, mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, conseguiram perder peso sem o uso de medicamento, o paciente chegou no peso, ele acha que agora ele vai ficar ali, e aí ele volta aos hábitos antigos, né? Então, ele estava fazendo exercício físico, ele estava se alimentando de forma adequada, ele tinha diminuído o consumo de bebida alcoólica, e aí ele volta para aquele estilo de vida. Não tem jeito, né? O corpo vai absorver aquilo ali. E sempre que a gente tá num pós de perda de peso, o seu corpo, de novo, ele vai absorver mais calorias do que ele absorvia antes. E acontece isso é uma outra queixa, né? A paciente fala, mas eu nem comi tanto e já engordei 2 quilos. Porque é isso, o seu corpo ele tá realmente criando estratégias para tentar recuperar mais rapidamente. Então você vai engordar talvez mais facilmente do que você engordava antes, né? Que triste. É triste, gente. É triste. Eu sempre falo tudo isso numa primeira consulta, né? Que é, de certa forma, não é para desestimular, mas é para a gente entender sobre as dificuldades que fazem parte desse processo. E depois, de novo, o que vai mais nos ajudar? Então, eu acho que ter essa consciência, né? O paciente hoje, quando a gente fala em medicina integrativa, o grande conceito da medicina integrativa não são as técnicas, é o paciente, ele ser parte do processo, né, médico. Então, ele não vai ser um mero espectador, o médico não vai chegar e impor todo o tratamento. Ele é coparticipativo daquilo. Então, eu falo para o paciente, eu vou te fazer uma prescrição, isso aqui é 20%. O restante é todo com você e eu tô te explicando para que você, né, consiga manter isso daqui. E aí, então, é manter o estilo de vida, né? Algumas restrições, elas vão precisar ser feitas para sempre, e aí eu não sou a favor de coisas radicais, mas eu acho que as escolhas elas têm que ser muito mais bem feitas, né? Então, vale a pena eu comer um bolo na padaria da esquina na terça-feira? Talvez não valha a pena, né? Mas um bolo do aniversário da minha mãe é uma coisa que vai valer a pena. Então, fazer essas escolhas com mais consciência, eu acho que isso é um grande diferencial. E, de novo, ingestão de proteína e o treino de força. Isso é um outro ponto. Então, o paciente que quer emagrecer, ele fica focado, né? Gastei 800 calorias num treino de bike, gastei não sei quantas calorias num beach tênis. Então, existe esse senso comum de que a gente precisa gastar muita caloria num exercício aeróbico para perder peso. Só que isso não é uma estratégia inteligente. A estratégia inteligente é o quê? A gente fazer musculação para aumentar a nossa massa muscular, né? Manter esse metabolismo basal e o seu corpo queimar essa caloria enquanto você está em repouso. É o dinheiro que você tem aplicado que está trabalhando para você, que está rendendo, né? Então, essa é a ideia. Então, não foquem tanto. O exercício aeróbico é interessante, mas se a gente tiver que priorizar, a musculação é o exercício mais importante nesse processo, né? E isso é uma desconstrução, né, do senso comum. A gente foi educado, não, vamos correr, vamos fazer caminhada, né, para poder emagrecer. Então, a gente precisa desconstruir isso. E na verdade, se ele ainda for fazer mais aeróbico, vai perder mais massa muscular, né? Exatamente. Então, vai ser ainda um processo mais difícil. Eu queria te perguntar, a gente já falou sobre os principais erros, né, quando a pessoa vai tentar emagrecer com medicamento desse, mas no processo de emagrecimento mesmo, qual é o principal erro que você vê as pessoas cometendo, né? A gente tem alguns de seguir aí a dieta da moda, mas qual é o principal erro que você vê nas pessoas que estão aí nesse processo do emagrecimento? Então, eu acho que um conceito que você falou, né? Às vezes, além de seguir dietas da moda, é as pessoas acharem que comem pouco,
mas muitas vezes comem de forma errada. Então, aquele paciente que tem um padrão beliscador ou que come realmente alimentos de muitas calorias em poucas porções. E aí ele fala, eu como pouco já, como é que eu vou comer menos ainda, né? E muitas vezes você não vai comer menos, você precisa comer menos calorias, mas não necessariamente, né, menos volume. Então é aquela pessoa que come bolachinha de água e sal com requeijão, né? Senta e come um saquinho de amendoim, que são alimentos de alto índice calórico, mas sem nenhum micronutriente, macronutriente que dá a sensação de saciedade, e no final ela come pouco, né? Mas come extremamente errado. Então, esse é um erro bem comum. Uma outra coisa que as pessoas não contabilizam são as bebidas, e especialmente as bebidas alcoólicas. Então, muitas vezes é uma pessoa que até tem uma alimentação equilibrada, mas começa, né, a vida social na quarta, na quinta-feira, e aí é uma garrafa de vinho num dia, são 3 doses de gin no outro dia, e aí tem essa coisa, o gin e o saquê são menos calóricos, mas o álcool como um todo, ele é extremamente nocivo para o processo de perda de peso, ele é extremamente inflamatório, a gente falou de inflamação subclínica, então tem uma série de fatores pelos quais o álcool acaba atrapalhando tanto a perda de peso quando a perda de massa muscular. E a gente tem grandes pessoas, principalmente mulheres, que têm essa dificuldade. A gente vê que às vezes treina bem, faz exercício bem, tem um bom estilo de vida, mas aí fala, eu mantenho o álcool social. Só que esse social começa exatamente na quarta, quinta, esse social vai até domingo, quando a gente vai ver metade da semana. Exato. Então realmente é um fator que é um fator bem importante. Trazendo essa questão aí da inflamação, que você já começou a falar, como que a inflamação, que a gente ouve tanto falar aí hoje em dia, ela pode prejudicar esse processo da queima de gordura? Como que ela atua? E da onde que vem essa inflamação? Então, a inflamação ela pode estar presente principalmente pelo aumento da gordura corporal, e aí a gente tem pacientes muitas vezes que são as falsas magras. Eu falei falsas porque é mais comum em mulheres, mas existem também muitos homens nessa situação. Então, são pacientes com um peso normal, né, um IMC normal, mas um alto percentual de gordura, né, baixa massa muscular e alto percentual de gordura. A gordura, ela não é só uma célula, ela é um órgão endócrino, então ela produz uma série de substâncias que são inflamatórias, né, que geram essa inflamação no corpo, que vão machucando os vasos sanguíneos. Então, alteração também de alguns hormônios, como insulina, isso em pacientes que comem muito açúcar, né, alimentos desse tipo, além do estilo de vida. Então, cigarro pode estar envolvido, né, nesse desenvolvimento da inflamação subclínica. E aí são todas pequenas coisas que vão machucando os vasos sanguíneos e que o corpo vai produzindo substâncias que inflamam mesmo. Existe alguns marcadores nos exames de sangue que a gente pode, né, estar associado a essa inflamação. Um deles é o PCR, que inclusive um PCR aumentado está associado a maior risco cardiovascular. Hoje a gente entende também que a maior parte das doenças cardiovasculares e, inclusive, grande parte dos cânceres estão associados a essa inflamação subclínica, né? Então, aquele infarto que aconteceu aos 50 ou aos 60 anos, ele começou 20, 30 anos antes, com esses pequenos machucadinhos, né, que vão acontecendo ali em células microscópicas e que muitas vezes a gente não tem um sintoma claro, né? Não é aquela coisa que a pessoa está com febre. Não, ela vive cansada, ela tem uma dor de cabeça, ela tem uma indisposição, ela come e tem refluxo, mas ela não tem um sintoma claro, né? E muitas vezes são esses pacientes que vão a diversos médicos diferentes, né, que estão tomando medicamentos para tratarem esses sintomas, mas que não está sendo tratada a causa, que muitas vezes é o estilo de vida. E tem um mito por aí, né? Quem come para você emagrecer, comer carboidrato engorda? Então, vamos perguntar aí, que todo mundo fala, ai meu Deus, eu vou emagrecer, eu não posso comer carboidrato, eu tenho que fazer cetogênica. Não é verdade, tá? Então, isso de fato é um mito, né? Inclusive, tem pacientes, às vezes, que são carbofóbicos, e muitas vezes a gente pode até fazer uma restrição de carboidrato no começo, porque isso costuma gerar uma perda de peso mais rápida, porque os carboidratos, eles puxam mais água, então você acaba também perdendo mais líquido quando você reduz a ingestão de carboidrato.
Mas o que eu sempre falo, o carboidrato da batata doce é muito diferente do carboidrato do pãozinho francês. Então, a gente precisa diferenciar, né? A qualidade do carboidrato. Os carboidratos que a gente precisa evitar são os carboidratos refinados, as farinhas, né, os açúcares que acabam se comportando ali, muitas vezes estão combinados com os carboidratos. E a gente preferir sempre os alimentos in natura, então os carboidratos que vêm dos vegetais, e aí, claro, isso inserido, né, num contexto de alimentação, com fibras, com proteínas, então não existe isso. Tem vários estudos que mostram que em um ano, né, tanto os pacientes que fizeram uma dieta low carb, low fat, vegetariana, né, todas as dietas, em um ano, ele vai ter a mesma perda de peso, independente da estratégia, desde que, claro, haja o déficit calórico, tá? Mas o que é mais importante do que restringir carboidrato é ter um equilíbrio desses macronutrientes. E até para a massa muscular, a gente precisa de um pouco de carboidrato, né? Então, numa dieta cetogênica, é comum o paciente perder massa, não importa o que a gente faça, tá? Porque é essencial para o músculo também. Então, como que a pessoa que está em casa pode montar um prato equilibrado para o emagrecimento inteligente? Qual que seria a porção assim de proteína, né, de carboidrato, de gordura que ela teria que ter na alimentação no seu dia a dia para ter um emagrecimento saudável e inteligente? Então, vamos lá. Num prato, você vai colocar metade desse prato de folhas, verduras, vegetais, que vão fornecer fibras, principalmente fibras insolúveis, que dão saciedade, ajudam nesse controle glicêmico, né? E fornecem uma série de micronutrientes, vitaminas, super importantes para o corpo. 1/4 desse prato deve ser composto de proteína. Então, as proteínas a gente tem as carnes, né? Todas, os grãos vegetais, então feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, tofu, os ovos e na outra porção de 1/4, uma porção de carboidrato, aonde a gente vai prevenir esses carboidratos que a gente falou. Então, pode ser a batata, né? As raízes são fontes de carboidrato, então batata, mandioca, inhame. Pode ser um arroz integral, né? O macarrão, mesmo o macarrão integral, até pode, desde que não seja todos os dias, porque ele tem um índice glicêmico maior, ele vai ser digerido mais rapidamente. E depois a gordura, normalmente 1 colher de sobremesa, né, de gordura para esse prato. Então pode ser um azeite extra virgem para temperar essa salada. Muitas vezes um pouco de abacate, eu gosto muito de na salada colocar o abacate como a minha fonte de gordura, porque ele dá saciedade, né? É uma fonte excelente de ômega 9, que é um ômega que a gente tem, né, mais dificuldade de encontrar na alimentação. E muitas vezes o próprio preparo do alimento, você vai grelhar aquela carne, já vai ter ali um óleo ou alguma gordura, né? Então a gordura, muitas vezes no próprio preparo dos alimentos, a gente acaba colocando. E isso é um outro ponto, Joana, que eu acho importante também. Às vezes o paciente vai temperar a salada e é aquele monte de azeite, né? Ele não coloca a colherzinha lá, ele não contabiliza. Ou então aqueles molhos, né? Exato. Super, né? Exato, que aí super tem, calóricos. Caesar, né? Exato. Que aí tem tudo. Exato. Aí você vai de uma salada, né? Que deveria ter quase nada de calorias para uma salada de 600, 700 calorias. Né? E aí, de novo, o paciente ele tá se enganando, porque ele fala, mas eu só comi salada. Mas tem crouton, tem queijo, tem um monte desses molhos. Nos Estados Unidos, né, tem muitas dessas saladas. Você olha lá no cardápio. Bacon, tem tudo. 1.000 calorias numa salada. Eu falo, gente, com 1.000 calorias eu prefiro comer a massa, né? Então, a gente ter esse cuidado de que, de novo, né, existem alimentos que eles têm uma alta densidade calórica, é o caso do azeite. Então, tem que tomar cuidado, não está proibido, é uma gordura importante, mas a gente ter cuidado também com a quantidade. É muito importante isso. E nesse contexto, a gente falou aí de muitas mulheres, né, que estão aí nessa faixa etária, acima dos 40, 45 até 55 anos, não estão conseguindo perder peso, mas também os homens, né? É muito comum chegarem no consultório e chegarem na rua e falar, olha, eu como a mesma coisa. Eu faço atividade física loucamente. Já tentei de tudo, low carb, já tentei dieta do ovo, todas as dietas e eu não perco 1 grama.
Então, a gente vê isso com muitas mulheres, mas também acontece com os homens. E eu queria te perguntar, como os hormônios eles podem influenciar nessa perda de peso? Tá. Eu brinco não porque é uma verdade, mas assim, até os 30 anos, o nosso corpo ele ainda está florescendo. A partir dos 30 anos, efetivamente, a gente começa a envelhecer. Mas esse envelhecimento, ele é mais efetivo a partir dos 35. E nos 40, realmente muda, tá? A gente começa a acelerar esse processo de envelhecimento, perder mais ou menos 1% do metabolismo basal e da massa muscular ao ano, e do colágeno também. Então, é muito claro, né? É muito evidente os pacientes falarem assim, exatamente isso, eu faço exatamente a mesma coisa do que eu fazia 2, 3 anos atrás e agora não é mais a mesma coisa. O nosso DNA é primitivo, então dentro disso, historicamente, a nossa expectativa de vida era por volta dos 45, 50 anos, se a gente pegar até o começo do século passado. E hoje, a gente dobrou isso daí. Então, o nosso corpo ele é programado para quê? Agora você não vai mais sair para caçar. Então, o seu DNA ele tem que estocar gordura para você ficar quietinho aí e sobreviver um pouco mais. E os nossos hormônios, eles trabalham exatamente para isso. Então, a mulher começa a ter sintomas de perimenopausa até 8 anos antes, e isso, né, como a maioria das mulheres entra na menopausa aos 48, a partir dos 40. E o homem é menos evidente, mas o homem também passa por uma andropausa, por uma queda dos níveis de testosterona. E muitas vezes é como se esses hormônios eles ficassem um pouco mais fracos. A gente percebe muito isso com o estrogênio nessa fase de perimenopausa. A mulher ainda tem uma produção hormonal, quando você olha só o exame laboratorial, ele está normal, mas ela já tem toda uma clínica, né? Calores, alterações de sono, alteração de ganho de peso, ganho de gordura na região abdominal é extremamente comum. E é porque é exatamente isso, é como se os hormônios eles fossem perdendo um pouco a sua potência, né? E aí cabe esse profissional que está te acompanhando avaliar se há indicação de reposição, né? No caso dos homens, muitas vezes você não precisa repor a testosterona, mas você pode estimular o corpo dele a produzir mais testosterona, especialmente em homens mais jovens ou homens que ainda queiram ter filho. Você tem aí uma série de substâncias que estimulam, né, o testículo a aumentar a produção de testosterona sem necessariamente já começar a reposição. E é essencial. E isso é muito interessante, né? Porque a gente vê também muitos homens que tomam várias injeções sequenciadas de testosterona, muitas vezes até sem acompanhamento, e não conseguem manter ali o nível que seria o nível adequado para terem um envelhecimento saudável, né? Tanto em relação à musculatura, parte óssea, a parte de energia. Então, esse cuidado é um cuidado bem essencial, porque muitos, né, aí já sabem o índice bom de testosterona, como eles ficam bem, né, com aquele índice. E aí eles ficam lá à procura daquilo e muitas vezes fazem várias aplicações sequenciadas e começam a ter os efeitos colaterais e não ter realmente o resultado que gostariam. Exato. E você, quando você faz essa reposição, né, sem estratégias ou enfim, de forma contínua, muitas vezes você inibe o testículo, que é o órgão responsável, né, a produzir, e esse testículo perde realmente essa capacidade de produzir de forma eficiente. Então, isso é um erro também, né, muito comum por pacientes que fazem isso por conta própria. Com os homens, você gosta de qual tipo de estímulo para poder estimular a produção interna mesmo de testosterona? Para eles saberem que existe como eles estimularem o próprio corpo a promover isso. Exato. Então, existem medicamentos, né, que são de prescrição médica, mas o clomifeno, o HCG, são substâncias que estimulam o testículo a produzir, existem indicações formais para isso. E de substâncias mais naturais, muito se fala, por exemplo, sobre tríbulos terrestres e tudo, mas na prática a gente tem pouca evidência científica. Existe o ácido D-aspartico, é um aminoácido que estimula a sinalização da testosterona, tá? Então ele pode ser usado para muito melhor do que o tríbulos, por exemplo. A maca peruana e o fenogrego, eles podem ter uma melhora na ação da libido. Apesar de não necessariamente sinalizar um aumento da testosterona, eles podem expressar uma melhora da libido. Então, acho que esses são os suplementos, né, que podem ser mais facilmente encontrados, e outros que estão no estilo de vida. Então, o sono é fundamental para a produção de testosterona,
né? O controle do estresse, exercícios físicos de força, então musculação aumenta a produção de testosterona. Recentemente eu vi um estudo que o exercício que mais aumentava a produção de testosterona era cortar lenha, tá? Então, gente, se alguém quiser aí, né, aumentar cortar lenha, pronto. Vai cortar lenha que aumenta a produção de testosterona. E cuidado com medicamentos e drogas recreativas que prejudicam. Então, a maconha, por exemplo, é uma droga que ela prejudica a produção de testosterona, tá? Então, isso é um problema, porque a gente vê aí vários pacientes, esses mesmo, né, que tem um nível de estresse elevado, tem uma rotina muito acelerada, e aí querem fazer uso, né, às vezes não é da maconha, mas também fazem uso de canabidiol para o estresse, para ansiedade. Exato. Então, é importante falar isso, porque muitas vezes ele está desenvolvendo uma estratégia para estimular essa produção de testosterona, mas existe algum outro ponto no estilo de vida ou até na suplementação, na alimentação, e como ele acha que é um suplemento... Exato, não tem problema, né? E pode estar fazendo mal, de fato. A gente sempre tem que investigar, inclusive assim, a cannabis, né? Na verdade não é nem o canabidiol, é o THC que faz mais isso, mas ele inclusive ele aumenta a produção da testosterona, a conversão da testosterona em estradiol, né? Então não só ele prejudica a produção de testosterona, como ele pode aumentar, por exemplo, a chance desse homem desenvolver uma ginecomastia, né? Glândulas mamárias. Então todo cuidado é pouco, né? Realmente. Hoje a gente vê uma indústria de 1000 suplementos, né? Eu já nem era o que eu ia perguntar, mas agora eu vou perguntar também. Mas a gente vê hoje 1000 suplementos e as pessoas vão seguindo, né? A dica da blogueira tal, vou ver o colágeno tal, né? E várias vezes me mandam, olha, agora me mandaram de celulite. Olha aqui uma pastilha da celulite. Falei, ai meu Deus, é pastilha, né? É bala disso. A gente vê vários suplementos. Existem vários que realmente tem estudo científico e que são benéficos, tanto para o processo de emagrecimento quanto para a massa muscular. Mas eu queria te perguntar aqui, quais suplementos podem ser efetivos, assim, podem ajudar nesse processo, tanto do emagrecimento quanto da massa muscular, né? Primeiro de um, depois a gente pergunta do outro. Então, para o emagrecimento... Eu vou falar de novo, a proteína. Então, muitas vezes, o whey protein, que é uma forma, né, de proteína isolada, ela pode ser uma estratégia para bater esse aporte proteico. Eu sempre prefiro que o paciente consuma comida do que suplemento, né? Mas, de novo, a gente falou, é difícil você conseguir sempre ingerir a quantidade que é necessária, e aí pode ser um suplemento estratégico. Outro suplemento que eu acho que é muito versátil é o magnésio, tá? Não necessariamente para acelerar o metabolismo, ou o magnésio é um mineral que a gente consome pouco, o nosso solo é pobre em magnésio, os alimentos têm uma baixa biodisponibilidade de magnésio e ele está envolvido em várias ações do nosso corpo, concentração, memória, sono, intestino e, por exemplo, as alterações de sono estão muito associadas às questões de peso. A gente vive numa sociedade, né, extremamente conectada e estressada, então isso está muito envolvido, né, com o estilo de vida, as pessoas não dormem bem e isso acaba piorando as questões de peso. O magnésio pode ser um excelente suplemento para ajudar nesse processo. Então, dos suplementos, né, a serem comprados assim, sem nenhum tipo de especificação, eu acho que são esses. E para ajudar na massa muscular, a creatina. A creatina é um grande suplemento, existem inúmeros artigos científicos comprovando a eficácia dela em todas as faixas etárias. Eu tenho pacientes idosos que suplementam creatina. Existe ainda um preconceito de que pode gerar alteração renal. Não é verdade. Hoje em dia a gente usa baixas doses, mas diariamente, independente da prática de atividade física, e tanto com benefício na parte muscular, quanto no benefício, inclusive, cognitivo. Os nossos neurônios, eles utilizam creatina, né, nos seus processos ali de cognição. Então, acho que é um grande suplemento. Existe um outro que é menos falado, mas que é o HMB. É um derivado da leucina, né, hidroximetilbutirato, e especialmente para os pacientes que não podem fazer uso de nenhum tipo de reposição hormonal e estão numa fase de maior degradação, eu gosto bastante do HMB. Ele melhora essa sinalização muscular.
E o mais recente chama Pepti Strong. O Pepti Strong é curioso, ele foi desenvolvido a partir de inteligência artificial, né? Pediram lá uma combinação de aminoácidos e ele também se mostra melhorando essa sinalização e contribuindo para o ganho de músculo. Maravilhoso! E a gente falou sobre o sono, né? Hoje a gente está numa sociedade acelerada, vamos lembrar que estamos aqui em São Paulo, uma cidade que não para, né? Não dorme. Não dorme, não para. E como que o sono ele pode influenciar nesse processo de emagrecimento, né? Hoje a gente recebe muitas pessoas no consultório todos os dias, né? Ah, eu vou dormir, você vai dormir que horas? Eu vou dormir meia-noite, 1h da manhã, né? 2h da manhã e acorda 7 a 8 horas, ou então inverte esse ciclo, né? Esse ciclo circadiano. Então eu queria te perguntar qual a importância do sono no processo desse emagrecimento saudável, definitivo? O sono, durante o sono, a gente vai produzir hormônios que são essenciais para o nosso controle de fome e saciedade. Os dois principais, grelina e leptina. Então, quem não dorme bem vai ter um aumento desse hormônio que dá fome e uma redução da leptina que dá saciedade. Uma única noite mal dormida aumenta em 30% a chance de você comer snacks, o seu corpo vai buscar alimentos mais palatáveis. Então, uma única noite aumenta em 30%, né, a sua procura por esse tipo de alimento. Experimenta ir pra balada, tomar todas e no dia seguinte o que você vai querer comer depois de ficar sem dormir, né? Mas é bem assim, né? Todas as vezes que nós não dormimos bem ou então vamos fazer palestra e tal, no outro dia você acorda com uma fome doida de carboidrato, né? Exato, açúcar. E é uma forma do seu corpo tentar realmente aumentar a produção de energia através desses alimentos e porque ele tá com esse desbalanceio, né, hormonal. Além disso, a gente tem um aumento da insulina, que é o hormônio que toda vez que a gente consome, né, açúcares, ele sobe, e do cortisol também, que é o hormônio do estresse. Então, dormir mal, além de tudo, aumenta a chance de diabetes, né, e aumenta a chance, né, do sobrepeso e especialmente com esse cortisol também do aumento da gordura abdominal. Então, uma única noite mal dormida vai aumentar muito a chance de você ganhar peso. Então, não só a gente dormir uma quantidade mínima de horas, né, que varia aí entre 6 e 8 horas, as mulheres normalmente precisam de um pouco mais que os homens, mas também uma qualidade de sono. Então, às vezes a pessoa até tem uma quantidade de horas, mas fica acordando toda hora, acorda, vai no celular, vai assistir televisão, e isso é muito nocivo. E aí tem suplementos, né, que podem ajudar, mas principalmente estratégias de higiene do sono, igual a gente faz com criança. Menos luz, menos estímulo, né? Você precisa educar o seu cérebro que aquele horário é o horário realmente de descansar. E não só para emagrecimento. Falando em longevidade, a gente sabe hoje que o sono é um dos pilares das pessoas que querem viver mais e viver com saúde. Os Estados Unidos hoje vive uma grande preocupação com o aumento das demências e o sono é talvez o ponto mais importante, né, para prevenir esse tipo de alteração cognitiva. Muitos pacientes aí, muita gente em casa, né? Eu quero emagrecer, ficar magra, mas talvez aquela falsa magra. Eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer exercício físico. Eu não tenho tempo. Eu tô muito acima do peso, tá difícil pra mim, não tô conseguindo ir na academia, né? É possível a gente falar de um emagrecimento saudável, definitivo, sem exercício físico? Emagrecer sem fazer exercício físico é possível, tá? Por quê? Porque a dieta é soberana nesse processo. 70% do processo de emagrecimento, ele vem de fato da alimentação. É muito mais fácil a gente controlar, né, as calorias pela ingestão do que esse gasto calórico em atividade física. Um exemplo, um Big Mac, né, um refrigerante vai ter 1.000 calorias, você come aquilo ali em 15 minutos, mas você vai precisar de 4, 6 horas correndo na esteira para queimar. Então, o exercício ele não consegue substituir. Agora, emagrecer de forma saudável e definitiva sem atividade física não tem como, porque é isso, a gente precisa dar o estímulo de força para os músculos, né, para que a gente consiga manter essa massa muscular, que é o que mais vai prevenir o reganho de peso. E também para que essa pessoa fique com um corpo bonito, definido, e não, de novo, né, fique toda esquisita lá depois da perda de peso. O exercício é essencial. E em relação ao intestino?
Muita gente, a gente falou, né, que faz uso desses medicamentos, o Ozempic, Mounjaro e vários medicamentos novos aí que a gente tem por aí, tem uma constipação intestinal e mesmo no dia a dia nós recebemos várias pessoas que vão no consultório, você pergunta, você vai ao banheiro todo dia? Não, não vou, 3 dias, né, ficou constipada aí 3 dias, 4 dias e isso não é muito normal, isso não é normal. Então, qual que é a importância do intestino para o processo do emagrecimento saudável, da microbiota intestinal? Qual que é a importância de ter esse olhar e ter esse cuidado para conseguir ter um emagrecimento saudável? Então, hoje a gente já é um conceito bem instituído de que o nosso intestino é o segundo cérebro, ele produz uma série de neurotransmissores e ele tem todo um sistema ali, né, de bactérias, de uma vida, toda uma flora ali dentro que, inclusive, contribui para a absorção das calorias desses alimentos. Então, se a gente não tem um cuidado, isso também comprovadamente existem bactérias, existem microbiotas intestinais que predispõem ao aumento de peso. E aí, qual que é a melhor forma da gente manter uma microbiota saudável? A gente precisa dar a comida que as bactérias boas, né, precisam para se alimentar. Quando a gente começou a falar de intestino, tudo a gente dava probiótico. Uhum. E hoje em dia a gente já sabe que mais importante do que dar o probiótico é você manter, né, você dar a comidinha que essas bactérias, né, que muitas vezes estão nos probióticos, que a gente quer que cresçam. Então, tá aí as fibras, né, os micronutrientes, alguns suplementos como a glutamina, muitas vezes pode ser uma estratégia, mas as fibras são os mais importantes. E a gente ter esse olhar é fundamental, porque o intestino é um processo de detoxificação. Então, se você fica muito tempo com essas fezes estagnadas, o seu corpo ele acaba reabsorvendo substâncias que já deveriam ter sido eliminadas e a gente aumenta, por exemplo, a inflamação subclínica. Né? A gente acaba tendo ali mais inflamação pela reabsorção de coisas que já deveriam ter sido excretadas. E aí, além das fibras, a ingestão de água é super importante, atividade física, né, é muito importante. E muitas vezes nesses pacientes que estão em uso desses remédios e que acabam reduzindo também bastante, né, o volume de comida, às vezes a gente precisa de algumas estratégias, de algumas coisas que aumentem esse bolo fecal, tá? Para poder, né, facilitar a evacuação e a detoxificação do organismo através do intestino. Maravilhoso. E a gente vê muitas pessoas, né? Recebemos muitas pessoas com isso. Eu tô feliz, aí eu como, né? Eu tô ansiosa, aí eu quero comer chocolate. Eu tô triste, eu também quero comer chocolate, né? Eu quero comer. Então, assim, hoje em dia a gente vê, né? Então, você aí, se já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso. Eu tô triste, eu vou comer um chocolate, eu vou comer um bolo. Eu tô ansiosa, eu quero um biscoito, eu quero um fast food. Então, hoje a gente vê que nós comemos muitas vezes as nossas emoções. E isso prejudica muito esse processo do emagrecimento. Então, como que as pessoas que estão aí em casa podem aprender a lidar com essa fome emocional, né? Para realmente equilibrar o corpo e conseguir ter um processo de emagrecimento? Existem algumas estratégias que são do paciente, né? Foi para pegar a comida. Não, ele vai esperar, ele vai contar no relógio 15 minutos, né? Para ver se realmente aquilo é fome. Ele vai tomar um copo de água e vai contar no relógio, né? 15 minutos para esperar. Mas muitas vezes as nossas emoções, elas não passam pelo nosso córtex, né? Não é uma ação cognitiva. Quando você percebe, você já comeu aquilo ali. Você nem teve, seu cérebro nem teve a capacidade, né, de processar aquilo ali. Então, como a comida ela é um mecanismo de recompensa nas emoções, o que eu falo para os pacientes é que a gente precisa encontrar pílulas de dopamina no nosso dia a dia, porque a comida, né, acaba sendo uma função dopaminérgica. E quais são elas? São pequenos prazeres que você vai ter no dia a dia. Pode ser uma massagem, por exemplo, é uma coisa que eu adoro, que eu procuro fazer, né, na minha rotina. Às vezes um hobby, às vezes é você ligar para alguém que você gosta e ter aquele prazer de falar com aquela pessoa meia hora, de ouvir uma música que você gosta. Enfim, praticar uma atividade física que você não faça por obrigação, mas que você realmente goste, porque aquilo ali vai te produzir dopamina. Para muitas pessoas, o celular é uma forma, né, de produção dopaminérgica, só que a gente sabe que ele também desencadeia outros processos que não são tão bons. Mas
procurar descobrir outras coisas que você goste e que te gere prazer, para que você faça isso, pequenas porções todos os dias. Hoje, lendo muito sobre esse tipo de coisa, se fala muito sobre a gratidão também, né? Então, acho que as pessoas banalizaram um pouco a palavra, mas você sentar de manhã e escrever 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia e você mentalizar isso ao longo do dia, isso proporciona, né, sabidamente, pílulas de dopamina no seu dia a dia. E, querendo ou não, isso vai melhorar essa busca por recompensa na comida. Isso é lógico que não vai ser no primeiro e no segundo dia, né? Isso são hábitos que demoram muito tempo para serem construídos, mas que pouco a pouco, né, a partir do momento que você começa a inserir, eles vão fazendo parte. Maravilhoso! E quais são os hábitos, quais são as estratégias que a pessoa que em casa ela pode adotar para manter esse emagrecimento saudável? Porque o mais difícil é você manter. Muitas pessoas têm dificuldade para emagrecer, mas a grande maioria, né, tem essa dificuldade para manter o peso. Consegue emagrecer, mas depois volta, né? Sempre tá voltando. Então, quais são os hábitos, quais são as estratégias que a pessoa que tá em casa aí pode adotar, né, para ela conseguir ter esse emagrecimento mais duradouro? É controverso o que eu vou falar, tá? Mas pesar-se é uma forma de manter o peso controlado, né? Eu trabalhei trabalho com emagrecimento há 15 anos, praticamente desde que eu me formei, e já fiz parte de grupos de pré e pós-bariátrica. E sempre que eu atendi um paciente, né, obeso, um grande obeso, a pessoa, ela parou de se pesar, ela parou de se olhar no espelho, ela parou de comprar roupas. Então, aquilo que você não mede, você não tem controle. Então, se você tem um peso o qual você quer manter, você precisa se pesar, tá? Não tem outro jeito. Então, precisa se pesar todo dia para ser uma coisa patológica? Não. Mas uma vez por semana, a gente sabe que tem muita variação de líquido, daquilo que a gente comeu, tá no período menstrual e tudo mais. Mas pesar-se 1, 2 vezes por semana, sabidamente, é um hábito que ajuda na manutenção do peso. Ou ter uma roupa que seja de parâmetro, né? As medidas também são. Então, às vezes, uma calça jeans que você tem ali, que você sabe que ela tá servindo, você vai provar toda semana, né? Então, assim, você precisa olhar para isso. Isso é extremamente comum. As pessoas, quando elas começam a ganhar peso, elas já fogem, né, de todas essas coisas que confrontam ela a isso. E sabidamente isso vai associar, né, ao ganho de peso. E depois, acho que tudo que a gente já falou, né, Joana? Conta a proteína, tá? Começa o seu dia com uma boa ingestão de proteína, isso já vai aumentar muito a saciedade, vai fazer com que você evite, inclusive, comer as suas emoções, porque seu corpo vai precisar de menos dopamina ao longo do dia, e faça exercício de força. Isso não só para se manter magro, mas também para envelhecer bem e com saúde. Maravilhoso, maravilhoso. Então, se você tem dificuldade de emagrecer, não tá conseguindo emagrecer, já tentou de tudo e não conseguiu, não esquece de curtir esse episódio, também compartilhar com todos os seus amigos, com alguém que você conhece que tá tendo dificuldade no processo de emagrecimento, para que realmente esse episódio possa levar essa ideia de um emagrecimento inteligente, que essa pessoa possa descobrir os erros que está cometendo e está impedindo aí essa perda de peso. Então, não esquece de curtir o canal, compartilhar, seguir nas redes sociais, seguir a doutora Paula, seguir na rede social, e nós esperamos vocês no próximo episódio. E podem colocar aqui quais são as dúvidas nos comentários, quais são as dúvidas que vocês têm a respeito do emagrecimento. Um grande abraço.